Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui para mais uma aula nossa da disciplina de Metodologia Científica, mestrado profissional PPGES, tá? Pessoal, a gente vai dar continuidade aqui na nossa aula, no nosso conteúdo. Nós estamos falando a respeito da estruturação e redação do artigo científico, ok? Na aula passada, então, nós já falamos dos aspectos introdutórios ali, falamos a respeito do tema, do título, dos possíveis integrantes do artigo, né, os autores do artigo. E aí, nessa aula de hoje, a gente vai seguir pela sequência, né, do artigo. Vamos falar a respeito do resumo e da palavra-chave, ok? Então, vamos lá. Então, conforme nós destacamos na nossa aula anterior, esse conteúdo, nós estamos utilizando esse livro aqui do Maurício Gomes Pereira, né, Como Redigir, Publicar e Avaliar Artigos Científicos. É um livro muito bom, muito interessante. O Maurício é um grande especialista na área e eu recomendo muito, ok? Bom, pessoal, então, na aula anterior nós já falamos, né, do título, falamos a respeito dos autores, e aí nessa aula de hoje nós vamos falar a respeito do resumo, ou abstract, né, e das palavras-chave. Então vamos lá, pessoal, resumo ou abstract. Qual é o grande segredo para você fazer um bom resumo? O resumo, pessoal, ele vai se resumir basicamente nessa frasezinha aqui, capacidade de síntese, tá? Por quê? Porque no resumo é lá que você vai contar toda a história do seu artigo, tá? Só que de uma forma muito breve. Mas o autor, ou melhor, o espectador, ele precisa se manter interessado pelo artigo. Então, se a gente fazer ali uma comparação, uma metáfora, o resumo seria o equivalente ao trailer de um filme. É, hoje em dia as pessoas, né, já não têm mais esse costume de assistir um trailer e depois assistir o filme, né? Mas quem é mais das épocas antigas, era muito comum, sempre no início dos filmes nós tínhamos os trailers, né? E aí no trailer o diretor do filme ele tinha a capacidade de procurar mostrar o máximo possível, né, das partes boas do filme ali para tentar atrair o espectador. A mesma forma, pessoal, funciona o resumo de um artigo. Então você precisa vender o peixe em um curtíssimo espaço, geralmente vai ali da ordem de 200, 300 até 500 palavras, ou às vezes é limitado por caracteres, e você tem que passar o recado ali da melhor forma possível. Então, realmente fazer um resumo é uma arte, tá? Mas existe ali algumas receitinhas que eu vou passar aqui as dicas para vocês, ok? Bom, primeira coisa, pessoal, então o resumo ele é uma apresentação abreviada do texto do seu trabalho. Então ele precisa ter o cerne do seu trabalho, ele precisa ter o início, o meio e o fim do seu trabalho. E nunca se esqueça que o resumo ele é a vitrine do trabalho. Então, geralmente, os avaliadores do artigo, as próprias pessoas que forem pesquisar o seu artigo depois, via de regra, elas vão ler única e exclusivamente o resumo. Somente se o resumo for muito interessante é que eles vão partir para a leitura do seu trabalho e, gostando do trabalho, fazer a citação dele, que essa sim, né, é o grande objetivo nosso, né, que o trabalho seja bastante lido e bastante citado, tá? Esse é o grande alvo. Então, conforme eu digo aqui, é a parte mais lida do trabalho depois do título. E aí, comercialmente, a pessoa ela somente se interessará pela aquisição do seu artigo no caso, né, de artigos pagos, após a leitura do resumo. Isso aqui é uma coisa chave, pessoal. A ampla maioria das revistas, elas comercializam os artigos. E aí, antes de comercializar, antes de vender o seu artigo, a revista ela vai disponibilizar basicamente o título e o resumo. Então, daí a importância do resumo, tá? Então, a pessoa ela precisa ler o seu resumo, gostar do que leu do seu resumo, para aí então pagar pelo seu artigo, né, para ter o acesso ao artigo e, consequentemente, citar o seu trabalho. Então, o resumo é vital, vocês precisam se esforçar ao máximo para fazer um excelente resumo.
Então, o resumo basicamente ele precisa ser entendido sem a necessidade da leitura do trabalho. Então, é conforme eu disse, tem que ter o início, o meio, o fim e, inclusive, resultados do seu trabalho no resumo. Abordar os pontos principais do artigo. São raras as revistas que permitem exceder 250 palavras, né? Depende muito, isso aí varia, mas é muito restrito. E tem que preservar o formato do artigo, precisa ter exatamente a mesma estrutura, tá? Bom, pessoal, vamos lá então. Então, para que serve o resumo? Então, o resumo basicamente ele vai trazer uma comunicação visual, né, concisa do documento, tem que destacar os pontos relevantes ou inovadores da pesquisa, ele tem que auxiliar o leitor a decidir se ele vai prosseguir ou não na leitura do artigo, então ele precisa ser muito bem escrito, tá? Tem que auxiliar o leitor em momento subsequente a recordar as características principais da pesquisa. Então, o seu resumo, via de regra, o leitor vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do seu resumo e colocar lá na ficha catalográfica dele. Vai colocar lá naquela fichinha, né, que eu pedi para vocês fazerem a respeito da revisão bibliográfica do artigo de vocês. Então, eu acredito que a maioria de vocês fez isso, pegou o resumo do artigo e colocou lá. E por fim, ele tem que facilitar a organização do plano para a redação da primeira minuta do texto. Tá? Então, a partir dos pontos que estiverem destacados no resumo, com certeza o leitor vai buscar esses pontos lá no texto. Tá bom? Ok, turma. Quais tipos de resumos nós podemos ter em artigos científicos? A gente pode ter alguns tipos diferentes de resumos, tá? Uma forma é o resumo indicativo. O resumo indicativo é aquele que vai apontar sobre o que trata o artigo, a sua finalidade, o alcance, a metodologia, mas não apresenta os resultados, as conclusões ou recomendações, tá? Então, o resumo ele dá indicativo, ele dá uma ideia do que é o artigo, porém, ele não tira a cereja do bolo. Pensando novamente lá no filme, né? Ele não vai contar que o ator principal morreu, né, no final do filme. Então, no trailer você não vai contar isso. No resumo indicativo, a mesma coisa, tá? Por outro lado, nós temos o resumo informativo. Esse sim, ele é praticamente a essência do artigo, abrangendo finalidade, método e, inclusive, resultados e conclusões ou recomendações, tá? Então, ele seria o oposto do resumo indicativo. Então, basicamente, quando vocês forem fazer leituras de artigos, vocês vão encontrar essas duas formas de resumo. Resumos indicativos e resumos informativos. De alguns anos para cá, principalmente dessa década agora, de 2010, 2015 para cá, a ampla maioria das revistas está partindo para essa estrutura de resumo, tá? Resumo informativo. No início ainda tinha ali uma certa resistência, a maioria achava melhor, preferia o resumo indicativo, porém agora já está se tornando quase que um consenso global. Porém, qual é a estratégia que eu sempre repito? Pegue a revista que você quer publicar, pegue lá os 5 artigos mais lidos dessa revista. Toda revista ela tem um ranking do top 10, os top artigos mais lidos. E leia esses artigos e procure ver qual é o estilo de resumo que é adotado. Provavelmente você vai ver lá que ou vai ser resumo indicativo ou vai ser resumo informativo. E a partir dessa leitura você decide qual dos dois tipos de resumo você vai adotar, ok? Então, isso é essencial. Bom, pessoal, outra informação em relação à forma de apresentação do resumo, tá? Nós também podemos ter um resumo com relação à forma de apresentação, um resumo narrativo, tá? Que é aquele resumo tradicional, convencional, livre, não estruturado. Então ele vai narrando os fatos como se fosse um único parágrafo, tá? E o resumo estruturado, que é aquele que segue frase por frase, é como se cada frase do resumo fosse uma seção do seu artigo. Então você tem ali uma primeira frase que está relacionada à introdução do artigo, uma segunda frase que é a seção 1, uma terceira frase que é da metodologia e assim por diante, tá?
Então, também, quanto à forma de apresentação, a gente tem essa forma. Novamente, antigamente era muito utilizado resumos narrativos, até hoje ainda é muito utilizado, mas na nossa área em específico, nas engenharias, as revistas preferem um resumo estruturado, tá? Ele é mais comum, mas, novamente, verifique na revista, tá? Antes de tomar uma decisão. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!